Boa noite, estamos ao vivo. Hoje nós estamos fazendo a primeira live do ano de 2024 e você é o meu convidado. Temos aqui um tema relevante para essa live, que é o que é o agro brasileiro, né? E aí nós temos aí um convidado especial. Ô Miranda, seja bem-vindo, boa noite. Nós temos um convidado aqui especial que é o Dr. Alfredo Richard. O Dr. Alfredo, ele é professor da PUC, do curso de agronomia de Toledo, e é o meu convidado. Então hoje nós estamos fazendo aqui já a 84, são 84 lives, né? Ô Alfredo, já te chamo aí. E nós iniciamos lá em 16 de agosto de 2022 e já trouxemos aqui muita gente dentro dessas lives, né? E hoje o tema é o que é o agro brasileiro. Então, vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos. O Instagram funciona, você está vendo esse coração, toca nesse coração do seu lado direito aí, faz ele explodir. Ele vai alcançar mais pessoas através do algoritmo, assim que funciona o Instagram. Então ele vai trazer mais pessoas. E se você sentir no teu coração, toca no avião e encaminha aí para algumas pessoas aí. Eu acabei de encaminhar agora para 10 pessoas aqui. Então, se você puder fazer o mesmo, faça, né? Então, já vou chamar aqui o Alfredo, o meu convidado. Lembrando que é a primeira live de 2024, já na somatória desde 2022, agosto, já são 84 lives, e nós estamos iniciando essas lives aí que são fundamentais, sempre trazendo conhecimento. Vou chamar então o Alfredo. Ele é o nosso convidado, ilustre convidado aí. A gente já fiz uma outra live com ele, tinha aí o professor Vieira, e aqui nós temos o mestre, doutor Alfredo. Como vai, Alfredo? Tudo bem? Boa noite, Nivaldo. Tudo bem? Um prazer poder compartilhar e estar mais uma vez aqui numa live contigo. Beleza, cara. Eu que agradeço a sua presença. Você é um cara que viaja demais, né? Então, o pessoal que está chegando aqui, Lucas, o Wellington, o Alexander, o Miranda, que foi um dos primeiros. Pessoal, sejam bem-vindos à consultoria jurídica e sejam bem-vindos. Toca no coração, vamos fazer explodir, trazer mais pessoas, né? Alfredo, de manhã a gente conversou e eu falei que não tinha chovido ainda bem aqui em Londrina, mas hoje agora deu uma chuva muito boa, né? Eu já dei uma refrescada. Alex Garcês, Santos, Wellington aí, sejam bem-vindos. Eu vou falar para vocês, Agrocredis, o Edson, deve ser parente seu, filho seu ou não? Edson Richard? Primo. Opa, tem outro alemão aqui também, Mombashi. A Júlia, Alexander. Muito bem. Pessoal que não segue a gente ainda, está aqui em cima, aqui nós temos aqui o nosso perfil, né? O perfil nivaldomiranda.crm e do Alfredo Richard, consultor, é isso? Isso, Alfredo Richard, consultor. Ele não é fraco. O Alfredo, eu imagino que ele deve ter, em janeiro, feito mais de 3.000 quilômetros. Foi bem então, mais, tem Nivaldo. muita novidade aí. Foi bem mais. Foram 3 semanas no mês de janeiro em viagem, Nivaldo. Olha só, que beleza, hein, cara? Sul de que beleza, Minas, né? A primeira semana sul de Minas e as 2 últimas semanas de janeiro, Maranhão, parte do Tocantins, conheci a região do Piauí, Balsas, Maranhão, né, e Pará também. Que beleza, hein, cara? Que beleza, muito bom. Então nós temos uma conversa boa aí, né? Então também está o Francisco Richard aqui, meu irmão. Deve ser parente seu. Esse é meu irmão. Seja bem-vindo, Fabiano, o Renan. Richard é primo.
É, primo, a turma toda está aí. Pessoal Poxa, que prestigiando. bom, muito bom. O Moura, para. Então, assim, pessoal, vocês estão chegando, nós estamos fazendo aqui a live com o tema O que é o agro brasileiro? O meu convidado, o ilustre convidado, é o Dr. Alfredo Richard. Ele é mestre em agronomia, do curso de agronomia lá em Toledo, no Paraná, embora ele depois vai fazer a apresentação dele. Ele tem realmente uma especialidade aí fabulosa, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento de campo aí, então vale a pena, porque ele não está só no Brasil, muitas vezes ele está também no Paraguai, ele é impossível, o homem está sempre andando. Então, assim, a ideia das lives por parte da NM Consultoria é para deixar um legado do CRM, né? Então, a gente está fazendo exatamente já há 84, são 84 lives de 16 de agosto de 2022. Esse é a primeira do ano. Leandro Brandalize, seja bem-vindo. Marcos, sejam bem-vindos. Então, vocês estão chegando aí, se vocês não seguem a gente, ó, nosso perfil está ali em cima. O Aldari, o Alexandre, né, Gasparelli, sejam bem-vindos. Eu vou passar, então, a palavra para o Alfredo fazer a apresentação dele. Só lembrando vocês que todas as lives eu começo, depois da apresentação do convidado ou dos convidados, eu vou falar um pouco da palavra. Eu não vou falar de religião nem de religiosidade, mas eu tenho realmente esse compromisso com Deus de falar sobre a palavra. E a palavra que nós vamos falar aqui é de Provérbios 14, hoje é dia 14, e depois eu vou falar o versículo. Então, passo a palavra para o Alfredo fazer a apresentação dele, falar um pouco dele, da onde que ele surgiu, da onde que ele veio, onde que ele se formou, onde que ele fez o doutorado e o que ele está fazendo aí, né? Tá. Então, só lembrando, o Mauro, o Ângel, o Kenji Hatamoto, sejam bem-vindos. As pessoas estão chegando, sejam bem-vindos aí. Fábio, com você, Alfredo. Ok, Nivaldo, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma satisfação, né, agora, segunda vez, né, que eu participo de uma live contigo. Para os que não me conhecem, meu nome é Alfredo Richard. Eu sou natural de Marechal Cândido Rondon. Eu sou egresso do curso de agronomia da Unioeste. Hoje cedo conversávamos, né, Nivaldo? O problema é que a gente começa a falar, a gente começa a entregar a idade, né, cara? Eu comecei a agronomia em 96, né? Eu tenho já 22 anos de formado. Agora, em dezembro, completaram 22 anos de formado. Eu atuei como engenheiro agrônomo na cooperativa local, que é a Copagril, na unidade de Entre Rios do Oeste, e acabei, depois de um ano e pouco trabalhando como agrônomo na cooperativa, na parte de vendas e assistência técnica, optei em voltar para seguir a carreira acadêmica. Eu fiz mestrado na Unioeste 2002 a 2004 com a professora Maria do Carmo. Minha área de trabalho era fertilidade do solo e nutrição de plantas já na época. Meu doutorado foi na UEL de 2004 a 2008, onde eu também trabalhei com manejo de fósforo. Então é um elemento que chama atenção a nível de Brasil e nos manejos que a gente pensa de adubação, é um dos elementos mais caros hoje que nós temos, depois dele potássio e nitrogênio, mas até em termos de dinâmica dele no solo, nós temos algumas questões bem peculiares que a gente trabalha a nível de Brasil. Então é interessante e ao mesmo tempo esse elemento chama atenção por ser um elemento finito. Eu comecei a vida acadêmica durante o doutorado. Eu fui professor no curso de Engenharia de Produção Agroindustrial em Campo Mourão, na antiga FECILCAM, agora Unespar, e também eu tive oportunidade de atuar como docente no curso de agronomia da UEL. Eu substituí o professor Takahashi, Wilson Hideaki Takahashi. Se alguém ouvir, um abraço meu para ele.
Foi um aprendizado muito grande durante esse ano que eu trabalhei com ele na UEL. Eu fui orientado do professor Osmar Brito no doutorado, a quem eu tenho muita estima e gratidão pelos ensinamentos. E eu estou como docente na PUC desde fevereiro de 2008. A minha área de trabalho sempre se focou na parte de fertilidade do solo e nutrição e as disciplinas afins que têm relação com essas áreas de atuação dentro da formação do engenheiro agrônomo. Paralelo à atividade docente, durante o doutorado eu tive aula com um professor e é interessante que na minha trajetória, Nivaldo, eu fui direcionado para ser pesquisador. Olha. Então, a maioria dos meus professores me direcionaram para ser pesquisador. Então, eu sempre me identifiquei com a parte de pesquisa, isso já desde a graduação, onde eu atuava em iniciação científica, e eu gostei muito da iniciação científica, e isso me fez a vir para a pesquisa. Então, me levou a voltar para fazer mestrado, doutorado, e como consequência, para poder trabalhar em pesquisa a nível de Brasil, você acaba tendo que ser professor. Só que, durante o doutorado, um professor, ele teve a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos, e ele compartilhou conosco a interação entre pesquisa e iniciativa privada. E isso me chamou a atenção, Nivaldo, naquela época. Isso era 2004, era segundo semestre de 2004, estava no primeiro ano de doutorado, me chamou a atenção. E quando eu comecei a atuar como docente em Toledo, eu sempre busquei algumas alternativas para poder trabalhar, para me inserir no mercado, não ficar única e exclusivamente como docente. E eu trabalhei já com algumas empresas, e em 2017 eu tomei a decisão de abrir minha empresa de consultoria. Hoje eu existo, então, hoje eu tenho um CNPJ já constituído. Sim. O que eu faço, até para quem está participando e as pessoas entenderem qual é o tipo de serviço que eu ofereço. O meu foco hoje ele é dividido, a parte de professor de desenvolvimento de pessoas, ela não desaparece, então eu trabalho a parte de capacitação de pessoas profissionais, equipe técnica de empresas, né, com o foco em melhorar o resultado da empresa a nível de campo. Tá? Eu entendo que para um profissional prestar uma boa consultoria, ele tem que ter um bom embasamento técnico, e a venda não é só preço, a venda ela depende também da entrega de resultado para o agricultor. E o profissional ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está trabalhando para poder entregar um bom resultado para o cliente dele. Então hoje eu presto serviço para algumas empresas na área tanto de pesquisa, né? Aí, nesse caso, nós usamos a estrutura de pesquisa da universidade, onde nós já trabalhamos com algumas empresas, e eu trabalho daí na pessoa jurídica, fora da universidade, prestando serviço para outras empresas, desde capacitação de pessoas e até apresentação de portfólio e posicionamento de portfólio junto a clientes de interesse, que era o que eu estava fazendo nessa viagem agora, né, no mês de janeiro, que eu fui para os estados aí da região norte e nordeste. Então, você quando tem esse posicionamento aí, que é um posicionamento diferente, de lá falar do portfólio, do trabalho que você está fazendo como pesquisador, e mesmo trazendo conhecimento para que realmente tenha resultado para o produtor, como é que você se sente, Alfredo? Nivaldo, uma das coisas que, quando eu comecei a trabalhar com as parcerias com a empresa, só não fugindo, mas para dar um contexto, um belo dia eu trouxe um tema dentro de uma aula e um estudante falou assim: professor, isso aí na teoria é bonito, eu quero ver isso acontecer na prática. Legal. Na hora, eu fiquei chateado com o meu estudante, né, por ter feito isso. Mas
ele me levou a pensar algo e foi muito Bom, interessante a reflexão que começou. Então, isso já gerou algumas mudanças. Ah, o que a gente estuda, muitas vezes dentro da disciplina, o que a pesquisa mostra, nem sempre é o que o agricultor consegue aplicar, porque nós temos outros fatores, e um dos grandes fatores que tem sido empecilho para mudanças é a questão de custo de implantação, a necessidade de recurso, fatores que muitas vezes o produtor não controla. E agora, como eu me sinto nesse ambiente? Para mim é enriquecedor. Por quê? Eu, quando vou para a sala de aula, por exemplo, né, eu tenho a disciplina de fertilidade agora com os estudantes do terceiro período. sim. Eu for falar de correção de solo, eu posso usar o exemplo de uma área que eu estive no Piauí, conversando com um consultor lá da região do Piauí, mostrando que aquilo que eu já venho falando em sala de aula desde 2014, 2015, da importância de construção de perfil de solo corrigido, de ver que tem produtores que estão colocando isso em prática, e mesmo na região onde você tem ocorrência de veranico, o pessoal tem conseguido ter uma estabilidade de produção. Então, para mim, isso tem duas funções. Sedimentar e trazer experiência para mim, como consultor e também como professor, para que eu possa compartilhar isso dentro da sala de aula. Eu acho que trazer a realidade do mercado para dentro da sala de aula, a aula ela se torna mais interessante, mas ao mesmo tempo é desafiador. Por quê? Porque eu trago situações reais para os meus estudantes e a crítica que eu recebo é que eles não têm conhecimento suficiente para poder responder, talvez, no nível que eles gostariam que eu aguardasse a resposta. Então, são situações diferentes, mas para eles é um contato que eu vejo importante eles terem essa percepção já durante a sua formação acadêmica, para que quando ele chegue no mercado, ele não chegue totalmente inseguro em algumas situações, ou ele fale assim, meu professor de fertilidade não falou disso nas aulas. Então, para mim é uma experiência muito positiva, Nivaldo, tanto profissional, para o meu crescimento, porque você está conhecendo regiões, conhecendo pessoas e conhecendo as dificuldades que cada local tem para poder trabalhar a mesma cultura. Por exemplo, soja hoje nós plantamos do Rio Grande do Sul a Roraima. Olha só. Nós plantamos soja do Rio Grande do Sul a Roraima. Em Balsas, eu tive a oportunidade de conhecer um produtor de semente de soja que ele tem produção de semente em Roraima. Olha só, que bacana, hein? E poder sentar na sala dele e ouvir a dificuldade dele, ouvir aonde estão os gargalos que ele enfrenta. Onde está a dor dele, né? A dor dele, justamente. E saber que dentro daquilo que a gente vem conversando, você pode trazer ou ajudar a trazer soluções para ele. Acho que esse é o ponto interessante. Eu fiz a pergunta porque, na verdade, você está fora da casinha, né? Porque a grande maioria vai lá, dá sua aula e está tudo certo, né? Então, você está se desafiando e essa pergunta que esse aluno fez para você em aquele momento, eu imagino que foi uma virada de chave para você, ou aquela peça de quebra-cabeça que faltava, encaixou e você falou, não, tem que fazer diferente, né? Aqui, assim, ó, nós estamos na live, a primeira live do ano da NM Consultoria, nosso convidado é Alfredo Richard, ele é mestre em fertilidade, ele tem esse doutorado e ele dá aula também lá na PUC, no curso de agronomia de Toledo. O Fernando Haldi, que é um produtor de chopinzinho, eu já fiz live com ele, ele fala o seguinte, Alfredo sempre apresenta muito conteúdo em suas redes sociais. E é verdadeiro, realmente é verdadeiro, porque eu tenho acompanhado e as pessoas que não acompanham, que não seguem, que não conhecem ele, ó,
O nosso perfil está aqui, né? Então é Alfredo Richards, consultor, e Nivaldo Miranda.crm. Então, assim, você está falando de Shoppingzinho, tem o Fabiano, que está do Maranhão, Nivaldo aqui de Londrina, o Alfredo acho que deve estar em Assis Chateaubriand. Estou em casa. O Fabiano Ruaro, que você deve ter conhecido do Maranhão, tá? Sim. Ruaro, né? Ruaro. Chuvas normalizadas na nossa região. Deve ser uma pessoa que você deve ter conhecido você lá. E nós temos não, Nivaldo, não conheci pelo Instagram. Olha, Fernando, que bacana. Abraço, Fernando. Não tivemos oportunidade de conversar pessoalmente ainda, mas são as pessoas com que você, a partir do momento que você compartilha um pouco do que você sabe, algumas pessoas também entram em contato. E o Ruaro foi um desses. Beleza. Ano passado eu fiz um roteiro mais ou menos parecido com esse, Nivaldo, só que daí eu fui para outra região. Né? Eu fui conhecer a divisa do Piauí com o Maranhão, a região de Caxias, Matões. Né? Eu não conhecia essa região também do Maranhão. Então, saí de Teresina e nós entramos Codó, Caxias, e acabamos parando em Açailândia, Dom Eliseu, Paragominas, fui conhecer Marabá, parei, dormi em Altamira. Deus, você andou, hein? Que coisa maravilhosa. Tem que escrever. Você tem que isso foi ano passado. Escrever um livro sobre essa viagem aí, porque isso aí tem que ficar, tem que ser dividido, compartilhado com mais gente, né? Por isso aqui nós temos o Daniel Fernandes do Pará, nós temos aqui o Lucas Silotti, que entrou agora, sejam bem-vindos a todos que entraram aí. E assim, Dom Eliseu Pará, aqui, o Daniel Fernandes é de Dom Eliseu Pará, ó. Tá vendo? Mas assim, então, pessoal, eu sou engenheiro agrônomo, me formei em Bandeirantes, comecei minha vida profissional com extensão rural em Assis Chateaubriand, já contei essa história aí para o Alfredo. Fui para Cascavel, de Cascavel entrei numa multinacional que antes chamava-se Ciba-Geigy, hoje chama Syngenta. Fiquei lá por 15 anos, formei grandes pessoas, e depois saí, montei minha empresa de consultoria, queria conhecer muito do balcão para dentro. Cuidei de contas como da Coamo, da Cevale, LAR, Copavel, e acabei saindo, montei a minha empresa. Então, eu estou trabalhando, a minha especialidade lá, algum tempo atrás, quase 2 décadas, eu me especializei em CRM, que é a gestão do relacionamento com o cliente, e tenho prestado, então, serviços aí para as cooperativas e para as revendas, e também com um trabalho novo do marketing digital, fazendo a mentoria hoje sobre abordagem ao cliente, sobre gestão da carteira e também da forma presencial. Tenho um trabalho muito voltado aos calouros, aos alunos do curso de agronomia. Fiz algum trabalho com o pessoal lá de Bandeirantes, com o pessoal aqui da UEL, com o pessoal da Unopar. Já, como se diz assim, passando um pouco do meu conhecimento para preparar esse pessoal para ir para o mercado e de uma maneira não só do conhecimento técnico, mas também de como fazer uma abordagem ao cliente, como realmente fazer uma visita, como fazer com que as coisas realmente aconteçam de uma maneira assim muito natural. Então, essa é um pouquinho da minha experiência, já rodei bastante. Nós temos aqui a presença do Alexandre, lá de Palmas do Tocantins. Seja bem-vindo. Você vai conhecer, Alexandre, ainda o nosso Alfredo aí. Eu preciso apresentar ele para você. Já nos conhecemos. Já nos conhecemos numa live, numa reunião proporcionada por um ex-aluno que faz negócio com o Alexandre. Legal. O Alexandre é uma pessoa que entende muito de agricultura de precisão, é gaúcho de Carazinho. Muito técnico. Lá com o Luiz Eduardo Magalhães e depois ele está subindo aí. O menino não é fraco. Nós temos aqui mais gente chegando, o Marcos, o Beto, o Bisfield, o André. Pessoal, vocês estão chegando, sejam bem-vindos. Eu só quero realmente começar agora para depois a gente ir para a pergunta. Você já sabe que o tema é relevante, o que é o agro brasileiro, e a gente tem uma noção. Eu sei que o Alfredo aí, ele tem alguns números que são realmente impactantes, se faz sentido ele dividir, compartilhar com a gente, né? E vocês que não seguem a gente, nosso perfil está aqui. E também eu vou falar, então, da palavra do livro de Provérbios.
eu leio o livro de Provérbios, vai fazer 2 anos, um capítulo do dia, eu leio os versículos, hoje foi dia 14, capítulo 14, tem 31 capítulos, é um livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel, ele trabalhou, ele simplesmente reinou por 40 anos não houve guerra, não houve nada, mas por que isso? Porque ele tinha muitos conselheiros, e a questão que fica para cada um de nós é saber quem tem sido o seu conselheiro. É uma coisa para a gente pensar. Mas na palavra que ele escreveu há mais de 3.000 anos atrás, o livro de Provérbios, é um livro super atual, que ele fala aqui de você não ser fiador das pessoas, ele fala aqui de você ter bom relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com seus pais, com os amigos, ele fala sobre sabedoria, ele dá uma advertência contra o adultério, coisa incrível. Mas o mais importante é que nesse grupo tem 3 tipos de grupos de pessoas: os tolos, os preguiçosos e os sábios. E aí a gente começa a entender que no meio da gente tem tolos, mas também tem sábios, mas também tem os preguiçosos. E uma coisa que a gente às vezes não faz nenhuma correlação. O que eu marquei no versículo de hoje, no capítulo de hoje, foi o versículo 33. São 35 versículos que tem, né? Do capítulo 14, e fala assim: a sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, mas aquele que está no meio dos tolos se faz conhecido. O que está no meio dos tolos se faz conhecido? Porque a pessoa realmente faz tolice, porque a pessoa não gosta de instrução, porque a pessoa não gosta de repreensão. O tolo é exatamente essa pessoa que é soberba, é arrogante, né? E a sabedoria repousa no coração daquele que tem entendimento, é o sábio, que gosta de ser repreendido, que gosta realmente de buscar conhecimento. Então, é muito adequado esse versículo aqui, e ele fala assim: o sábio tem bom senso e equilíbrio, ele busca sabedoria, ele gosta de ser repreendido e gosta de ser instruído. Então, o caminho da nossa sabedoria, da sua sabedoria, ele é infinito, né? E nós não podemos desistir. Eu não falei de religião nem de religiosidade, mas tenha a tua experiência. Leia o livro de Provérbios. Amanhã é dia 15, leia o capítulo 15, tá? Então, o pessoal que está chegando bastante gente aqui, que beleza, Felipe, Michele, a Euda, o Heron, o Romildo. Pessoal, sejam bem-vindos e nós vamos realmente para o tema central, uma pergunta aí para o Alfredo, que ele realmente deu uma caminhada muito grande nessa viagem, ele até contou aí quantos dias realmente ele ficou, mas nós temos aqui uma pergunta que é relevante. Alfredo, você andou praticamente o norte e lá para cima, né? Toda essa região lá que você andou, você conhece o Paraguai, você conhece o sul do Brasil, eu acho que tem poucos estados que você conhece. Eu sei que a nossa fronteira agrícola ela ainda é muito grande para a gente explorar essa parte aí para essa parte Sim. de agricultura, né? Mas no teu comentário, qual que é o impacto do agro brasileiro na alimentação mundial? Rapaz, essa é uma pergunta interessante. O que vem às nossas mesas nas refeições, café, almoço e janta, apenas 3 refeições, está diretamente relacionado ao agricultor. Se o agricultor não produzir, o brasileiro não come. Mas a gente pensa só no brasileiro. E uma curiosidade, Nivaldo, eu fui fazer uma apresentação no passado e eu fui buscar entender quantas pessoas o Brasil alimenta. Nós alimentamos quase 1 bi. Olha só. O que é produzido a nível de Brasil, se nós considerarmos, nós alimentamos quase 1 bi de pessoas a nível de mundo. Então, o agro brasileiro ele tem uma relevância extremamente grande. Nós temos ouvido na mídia que o Brasil é a grande fazenda do mundo. Por que o Brasil é a grande fazenda? Nós temos muitas áreas que estão em condições de não uso agrícola, vamos chamar assim, pastagem degradada, áreas que estão subutilizadas, que podem ser melhoradas e entrar para o processo produtivo. Então, nós temos aí
a nível, não só pensando em região centro-oeste, norte e nordeste, áreas que podem ser melhoradas. Aqui na região sul mesmo. Ontem, para você ter uma ideia, eu conversava com um ex-aluno que está no Paraguai, e ele comentando que ele vem há alguns anos já investindo na parte de solo, correção de solo, fazendo alguns manejos, e comentando que ele teve uma boa produtividade nessa safra, né? E ele dá crédito ao que ele tem alcançado de resultado, as melhorias no ambiente, lógico, no ambiente solo principalmente. Sim. Eu preciso trabalhar com cultivar adaptada, sim. Tenho que trabalhar com semeadura dentro da janela adequada, sim. Preciso fazer os manejos. Por exemplo, ele comentando a questão de uso de micro-organismos aí para controle biológico, então ele não descarta, ele utiliza. E a gente vê muitos agricultores a nível de Brasil fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, você vê muitos agricultores não acreditando nessas tecnologias. Mas isso é uma outra conversa, Nivaldo. Vamos Sim. ficar no que a gente... Senão a gente acaba divagando, fugindo um pouco do assunto. O Brasil hoje é um dos principais países a nível de mundo que tem condições de expandir sua área de plantio sem precisar entrar em área de mata. Só simplesmente melhorando o manejo nas áreas que já estão abertas. Essa é uma questão importante. O que você quer falar é o seguinte, esse manejo melhorando, onde já está sendo explorado, significa que você pode sair de uma produtividade X para uma produtividade Y, é isso? Sim, sim, sim. O que o produtor precisa investir? Você deve ter conhecido o Dirceu Gassen. Sim, lá do Rio Grande do Sul. O Dirceu Gassen, ele tinha uma frase que ele falava que produtividade nada mais é do que a quantidade de conhecimento aplicado por hectare. É, verdade. E o que é esse conhecimento? Esse conhecimento nada mais é a obtenção de dados da tua propriedade, desde análise de solo, análise de folha, monitoramento de chuva, medição de compactação de solo. Então, vários fatores que são possíveis mensurar. A partir desses dados, a tomada de decisão ela se torna mais assertiva, porque eu deixo de ser eu acho, eu penso, né, e eu trabalho em cima de parâmetros que vão me direcionar ações. Sim. Por exemplo, eu preciso comprar fertilizante. Nós estamos vendo aí um cenário de redução do preço de soja, que é a nossa principal commodity, e o preço dos fertilizantes não está reduzindo proporcionalmente. O que eu tenho ouvido nos grupos que eu estou, muitos produtores vão optar em reduzir investimento. E quando ele reduz investimento, aonde ele vai cortar? Fertilizante, correção de solo. Só que nós temos, agora eu vou falar da região oeste do Paraná. Okay. Aqui nós temos 3 realidades, Nivaldo. Sim. Aqui é uma região que caracteriza-se por pequeno a médio produtor. Sim. Nós temos muito poucos grandes produtores acima de 500 hectares, mas nós temos um número muito grande de produtores com menos de 50 hectares. Com certeza. A capacidade de pagamento desse agricultor, ela está restringida por conta das últimas safras aí nós temos perdas por conta da falta de chuva ou de um volume muito concentrado de chuva num período curto de tempo. Sim. E por que eu estou falando isso? Porque a principal caixa d'água que nós temos para poder armazenar essa água é o solo. E nós estamos falando de solos de alta fertilidade. Sim. Solos que são derivados de basalto. Para quem não conhece, basalto é uma rocha rica em minerais. A partir da decomposição dessa rocha, gerou solos de alta fertilidade natural. Então, essa alta fertilidade, ela também tem sido não um empecilho, mas em função de problemas de a adição principalmente de palha no sistema, nós temos tido um problema de compactação natural desses solos, que é um processo de adensamento, que é um fenômeno físico de acomodação das partículas areia, silt e argila. Se o produtor
Portanto, não inserir raiz no sistema, não inserir palha para poder gerar matéria orgânica. A matéria orgânica ela vai entrar como um amortecedor entre esses componentes, mas também gera capacidade de armazenar água. Para você ter uma ideia. Isso, cada quilo de matéria orgânica, Nivaldo, tem potencial de armazenar no mínimo 8 vezes o seu peso em água. Olha. Só que o desafio nosso, eu estou falando aqui da região oeste do Paraná, principalmente minha terra natal, Marechal, onde eu atuo, Toledo, Cascavel, aqui Assis Chateaubriand, Palotina, nós vamos trabalhar altitudes menores. Sim. Se nós pegarmos aqui Beira Lago, Guaíra, Palotina, Terra Roxa, Marechal, Medianeira, toda essa região Beira Lago, que nós estamos aí de uma altitude de 250, 450 metros, sim, nós temos uma oscilação da temperatura muito grande. Então é difícil o produtor conseguir formar palha. E hoje a pesquisa tem mostrado que para conseguir formar palha, para ter persistência de palha nesse tipo de ambiente, nós precisamos investir em materiais ou espécies vegetais com maior relação CN. E aí as poáceas são algumas opções e algumas gramíneas têm sido utilizadas e adotadas nesse manejo. sim. Então tem sido muito eficiente. Mas aí você vai para outras regiões, igual a Alexandre, que está em Palmas. Palmas talvez até mais quente do que para nós aqui. Ah, é? Palmas é extremamente quente. Eu conheci Palmas final de 2012. Rapaz, eu achei muito quente. E eu fui no período que era para estar chovendo. Então, que é o período que eles chamam do inverno deles lá, né? Sim. Mas peguei temperatura de 36, 38 graus. Quente. Só que nós vivenciamos essas temperaturas agora, na semana passada, final de semana, aqui na região oeste. Sim. Assis Chateaubriand, Nivaldo, domingo estava 36 graus. Vixe, Maria. E fazia uma semana que não chovia. Boa parte das áreas de milho segunda safra que estavam implantadas, ontem choveu aqui, graças a Deus choveu, porque se essa chuva passa, vai mais alguns dias, nós teríamos problema de germinação, emergência e estabelecimento de estande dessas lavouras de milho por conta do solo não ter armazenado água suficiente. Então, uma das coisas que eu tenho observado e me chamou a atenção agora como professor foi o concurso de produtividade do SESB. Quando eles iniciaram o trabalho do SESB na safra 2008-2009, o desafio, eu lembro que nos meus treinamentos eu usava, nas minhas aulas em pós-graduação, eu usava uma pesquisa do professor Luiz Inácio Prochnow. Ele enviou um questionário para pesquisadores e consultores a nível de Brasil e perguntou para eles quais são os principais fatores limitantes à produtividade. Até aquele período nós não tínhamos muitos dados para poder... Aí o professor Paulo César Santelhas fez 2 trabalhos importantes mostrando o quanto que a falta de água e as condições de clima, das variações do clima, aí nós temos climas diferentes a nível de Brasil, impactam na produtividade. Mas o que mais me chamou a atenção, Nivaldo, naquele período mostrou alguns aspectos técnicos, mas mostrou um fator, que é o conhecimento dos profissionais envolvidos na assessoria dos produtores. A baixa qualificação dos profissionais. E aí eu usava esse argumento para aqueles que estavam ali estudando, fazendo a pós comigo ou trabalhando num treinamento, falei assim, vocês estão aqui se desafiando, vocês estão aqui literalmente na expressão afiando o machado, estão vindo aqui se desafiar. E depois disso, 2015, surge uma publicação do próprio pessoal do SESB, onde eles apontam a importância de fazer a planta beber água em profundidade. Se tiver algum ex-aluno meu aqui assistindo aula, que foi meu aluno lá de 2008 a 2010, vai lembrar que nas minhas aulas de fertilidade eu já falava da associação de calcário e gesso. E aí os meus alunos me chamavam de louco. Né? Pô, imagino, pô.
Imagino. Tanto que no planejamento de correção de solo, Nivaldo, eu não trabalho com o método de saturação por bases, É. que é o que a gente usa aqui no estado do Paraná. Eu trabalho ajuste estequiométrico. Você deve ter visto vídeos ou recebido informações de consultores coletando solo até 1 metro de profundidade. A Sim. ideia desse tipo de amostragem é entender o que está acontecendo em profundidade. Eu dei uma olhada aqui no pessoal que está assistindo e eu vi. Pessoal, caiu aí o Alfredo, acho que saiu, alguma coisa aconteceu, mas eu já estou chamando ele de volta aqui. E... Perdão, Nivaldo. Ah, Perdão. voltou? Voltei. Eu fui rolar aqui na bara e acabei saindo. É. Me desculpe. Mas nós temos. Viu? Aqui estava o Tiago Lorenzon, que entrou aí, mas não sei se ele continua ainda, que acho que deve ter sido seu aluno, né? Foi, o Tiago foi. Agora O Tiago tá foi. numa outra área, mas ele. Ele está viajando mais do que eu, Nivaldo. Imagino. Ele vai para mais longe do que eu. Ele está tendo. E é gratificante ver meus egressos aí, meus ex-alunos. O Tiago foi meu orientado, inclusive, de TCC. Sim. Que bacana, pô, que bacana. Trabalhou com controle de nematóide usando métodos alternativos. Ganhei ele de presente. Muito bem. Pô, esse cara é gente boa, viu? Você viu aí que o Fernando Haldi, lá de Chopinzinho, ele coloca uma situação, eu não sei se você chegou a finalizar o que você estava colocando, mas ele coloca o seguinte: em todas as suas viagens pelo nosso país, qual o maior gargalo da nossa agricultura brasileira? Tá. Você quer aspecto técnico, Haldi, ou você quer outro aspecto? Se for técnico, eu te falo que é a correção da acidez. Tá? Mas pode também ser aquele seguinte: às vezes a pessoa quer sair daqui, quer ir lá para cima. Quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter? O que tem que levar em consideração? Ok. Né? Vamos lá. Primeira característica, na escolha de um local rodando, então, conhecendo um pouco aí de diferentes regiões, o que o pessoal normalmente se atenta? O pessoal quer trabalhar em solos com maior teor de argila. Eles aprenderam que solos com maior teor de argila, você tem maior CTC, então maior capacidade de armazenamento de nutrientes. Mas tem uma outra característica importante, que não é apenas o teor de argila, que é impactante. Nós temos que trabalhar também profundidade desse perfil de solo, a capacidade que esse solo tem em armazenar água. Sim. Dá um exemplo, Nivaldo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma região nova no Piauí que eu não tinha ido ainda. Eu conhecia Bom Jesus, mas não conhecia Uruçuí. E seguindo Uruçuí, nós fomos para um distrito de Uruçuí chamado Nova Santa Rosa. Pois é, aqui viu, Alfredo? Só um pouquinho, já que você falou, tem uma pessoa aqui que é exatamente desse local que você está falando aí. Só deixa eu ver quem que é a pessoa. É o LC Representações Agrícolas. Isso, é seu Leomar, deve ser seu Leomar. Seja bem-vindo, só estou fazendo menção porque ele colocou de onde que ele é e você está comentando, acho que fica mais fácil para você ilustrar agora. Seu Leomar assou cupim no espeto, fatiado. Nunca tinha comido isso. Rapaz, você precisa, o dia que tiver a oportunidade de conhecer esse gaúcho, seu Leomar Finger, vá lá comer um churrasco. O homem é fora de série. Que bom, que bom. E eu vou usar um exemplo. Eu estava na casa do seu Leomar, a gente jantou com ele num dos dias, e ele deve estar acompanhando aqui. Abraço, seu Leomar. Sim. E a gente discutia a respeito dessa pergunta do trabalho, da questão do que precisa levar em consideração. A região lá do Piauí, isso não vale só para aquela região, isso vale para qualquer outras regiões a nível de Brasil. O teor de argila é um fator relevante? Sim,
mas nós temos solos que têm a habilidade ou a capacidade de ter um aumento do teor de argila em profundidade, que é o caso dos argissolos. Na grande maioria dos solos brasileiros, nós estamos falando de um tipo de solo chamado de latossolos, da ordem dos latossolos. Eles predominam em quase 50%, não dá 50%, dá entre 35% e 40% do território nacional é latossolos. E aí nós vamos ter latossolos que vão ter teor de argila 5, 8% de argila, latossolos com 80, 85, 88% de argila. Então a gente tem um range de argila bem amplo a nível de Brasil. E esses tipos de solo têm uma característica que é um potencial de armazenamento de água. Então, uma das características que deve ser levada em consideração quando o produtor vai comprar uma área, ele precisa conhecer topografia, é importante ele saber qual é a quantidade de chuva e o período de chuva, de maior concentração de chuva na região, ok? Hoje você encontra áreas relativamente baratas lá para cima. Eu perguntava para o pessoal o valor do preço de terra, o pessoal me falava, você vai achar vários valores aí para o preço de terra. Sim, só que hoje o grande desafio, principalmente nessas regiões, é corrigir esses solos para que esse solo fique produtivo. Então nós estamos falando de calagem pesada. O que é uma calagem pesada? Nós não estamos falando de aplicação de 2, 3 toneladas de calcário por hectare. Nós estamos falando de aplicações de doses de 10 a 15 toneladas de calcário por hectare na abertura. Por que isso é importante, Nivaldo? Já que o camarada está abrindo a área, ele comece o manejo já fazendo tudo o que precisa ser feito para diminuir o número de operações mecânicas ao longo dos cultivos. Hoje, produzindo grão, é quase que inevitável, Nivaldo, a gente não ter um preparo mínimo, por exemplo, uma escarificação ou subsolagem ao longo do tempo. Eu sei que muitos colegas meus, professores de fertilidade, vão discordar da minha opinião. Eu penso que nós temos que trabalhar as práticas vegetativas, usar a planta, trabalhar a parte de correção de solo, mas dependendo do grau de compactação, eu tenho poucas espécies de planta que conseguem romper a camada compactada. Então eu preciso entrar com uma intervenção mecânica, e nesse caso, uma escarificação ou subsolagem, dependendo da profundidade que está essa camada compactada. Então, isso aí a gente não discute. Outra característica importante, nós precisamos melhorar o ambiente em profundidade para que essa planta possa aprofundar raiz. Então, calcário como fonte de cálcio e magnésio, mas também trabalhar gesso agrícola. O gesso agrícola ele é fonte de cálcio, mas ele tem enxofre na sua composição. E nós vamos ter duas origens dele a nível de Brasil. Nós vamos ter o resíduo da produção de fertilizante ou ácido fosfórico, que é o fosfogesso, e nós vamos ter a gipsita, que é um mineral que na região nordeste é extraído. Inclusive, Grajaú, no Maranhão, tem um local de extração de gipsita, que é o sulfato de cálcio mineral. Olha, cara. Então, que seria o gesso natural. O gesso natural, fantástico. Gesso natural. O que nós conhecemos aqui no Sul é o que vem principalmente do processo de acidulação das rochas fosfatadas para produzir fertilizante ou ácido fosfórico, que é o que vem para nós, né? Que é o que nós utilizamos, ou que vem da região de Uberaba, São Paulo ou Santa Catarina, que são os 3 locais de fornecimento para nós, pensando aqui Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Outra característica importante, acho que eu nem mencionei como professor de fertilidade, primeira coisa tem que fazer uma análise de solo. Análise de solo, né? Tudo começa pela análise de solo. Tudo começa pela análise de solo. A análise de solo ela vai te mostrar como que está o ambiente, eu digo solo, em superfície, mas também em profundidade. Se for possível fazer coleta 0 a 20, 20 a 40,
e, dependendo da condição, a cada 10 ou 20 hectares, fazer uma coleta até 1 metro de profundidade. Alguns vão questionar isso. A maioria utiliza a coleta de solo até 1 metro de profundidade dentro do talhão só para avaliar características de movimentação de nutrientes. A região norte e nordeste, nós temos uma variabilidade maior do tipo de solo dentro da mesma propriedade. No topo, tu vai ter um tipo de solo. À medida que você vai para a pendente, muda o tipo de solo. Então, é interessante ter em consideração essas características, principalmente desses diferentes tipos de solo, para daí poder definir o manejo de forma mais assertiva para eles. Sim. Então, a amostragem até 1 metro, ela te indica uma condição de planejamento, de construção desse perfil ao longo do tempo. Quando eu mencionei para você, Nivaldo, de correções aí trabalhando com doses altas de calcário, é imprescindível. Voltando... Mas na sua observação lá, o pessoal está bem consciente de que tem que fazer realmente isso aí? Sim. Sim. O pessoal entende. Eles entendem. E eu tive a oportunidade de ouvir vários relatos, né, de produtor conseguindo ter boas respostas produtivas, fazendo o que vem sendo preconizado também por outros consultores a nível do Brasil. Sim. E o que eles têm apregoado? Correção de solo e estruturação utilizando plantas de cobertura, principalmente espécies que têm um maior volume radicular, como as braquiárias, né, em especial. O pessoal tem adotado muito esse tipo de manejo, Nivaldo, para uma vez que abriu a área, está começando o manejo, nem todo mundo está capitalizado para conseguir fazer isso. Sim. Então, a realidade de muitos agricultores ainda, o pessoal sai daqui do sul, vai para a região centro-oeste, norte e nordeste, e o camarada tem dinheiro para abrir, para deixar, fazer toda a operação de preparo de solo, mas ele não tem dinheiro para investir em correção, em fazer uma boa calagem, fazer uma boa gessagem, uma fosfatagem corretiva, corrigir potássio, corrigir micronutriente. Aí o que ele vai fazer? Vai plantar arroz. Nada contra, ele precisa ter receita também, eu entendo ele. Mas fazendo isso, ele está jogando para frente o que se ele tivesse começado melhor, ou tivesse aberto menos área de uma vez e corrigido esse solo gradualmente, ele teria um retorno financeiro mais rápido do que corrigindo gradualmente. Pra você ter uma ideia, erro de abertura, Nivaldo, você vai levar de 5 a 10 anos para corrigir. Sim. E agora imagina, o custo de produção de soja, o custo de produção de uma lavoura de milho, ele não está diminuindo, ele só está aumentando. No cenário que a gente está vendo, sem entrar em questões políticas, que não é política, mas sim regulação do mercado externo, não é? Você comentava hoje cedo, quem imaginaria os americanos comprando soja do Brasil para poder estocar e ganhar dinheiro lá na frente? Está muito, muito barato a soja, né? A soja caiu realmente muito, né? Então o pessoal está enxergando isso, não que eles tenham falta de produção lá. E assim, viu, Alfredo, só aproveitando que você, em algum momento, se tocou nesse assunto aí, que vem de encontro que o Fernando Halde colocou. Eu trabalho em solo argiloso, aqui para mim a maior dificuldade é a compactação. Sim. Ele está em chopinzinho, né? Sim. E você fez algum comentário aí de usar o escarificador, Sim. alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Halde, primeira coisa, busca um penetrômetro, um profissional que tenha um penetrômetro para você saber até que profundidade está essa camada compactada e qual o nível de compactação. Vou aproveitar e dar um exemplo prático, Nivaldo, do que o Halde está trazendo para a discussão. Em junho do ano passado, eu estava fazendo um treinamento com uma equipe no Paraguai. Sim. E a ideia era trazer um pouco mais de argumento do portfólio da empresa com quem nós estamos trabalhando lá, para o pessoal poder ter argumento e trabalhar com os agricultores. E a gente foi numa área de um produtor, ele tinha colhido soja, fez a aplicação de calcário
semeou milheto na sequência da soja, né? Esse milheto, ele tinha aproximadamente 1,20 m, 1,5 m de altura. Ele dessecou esse milheto e entrou fazendo a semeadura de trigo em cima dessa palhada de milheto. Nós somos nessa área, a lavoura de trigo estava se desenvolvendo muito bem. Parte da adubação do trigo ele fez na planta de milheto. Com que intuito? Aumentar a produção de matéria seca do milheto. Bacana. Bacana a estratégia do guri. E eu estava com um penetrômetro. Pode falar o nome de equipamento? Tem problema? Fica à vontade, né? Não, fica à vontade. Aí não tem. Para o pessoal, às vezes, saber o que o pessoal da empresa tinha era da Falker. Era um penetrômetro digital da Falker. Tá? É um dos mais utilizados hoje a nível de campo. E nós fomos medir a compactação, Nivaldo, de 0 a 12 centímetros de profundidade. A resistência do solo ela chegava a 1,2 megapascal. Abaixo de 12 até 25 centímetros, chegava a 6 megapascal. Para o pessoal que está aí ter uma noção, acima de 2,5 megapascal já é restritivo para o desenvolvimento radicular de qualquer cultura. Que loucura, hein? Detalhe, ele tinha feito milheto na entre-safra, entre a colheita da soja e a semeadura do trigo. O trigo estava se desenvolvendo muito bem, por quê? O sistema radicular, aí eu peguei um enxadão, aí não tem como, você tem que abrir uma trincheirinha e nós abrimos até encontrar essa camada compactada. Você via todo o sistema radicular superficial. O trigo estava se desenvolvendo muito bem, mas as raízes estavam todas superficiais. Aí a pergunta é, o que fazer nessa situação? Como nós medimos em vários pontos, e até muitos dos colegas que estavam participando dessa rodada não sabiam como usar o penetrômetro, eu trabalhei com eles como utilizar para eles poderem fazer esse tipo de ação com os clientes. Sim. O Raul mesmo comentou, o principal limitante dele hoje é a compactação. Nós temos dificuldade a nível aqui de trabalhar nesses solos com alto teor de argila, pela composição da fração argila-caulinita, ela forma um empacotamento com a gibsita, que é um hidróxido de alumínio. Cara, isso forma uns adensamentos, Nivaldo. Sim. Não chega a formar aquele pé de grade que a gente tinha ano passado, mas você tem um adensamento, né, uma compactação, e você percebe com o penetrômetro essa espessura maior dessa camada compactada pela força que tu vai fazendo ali e o medidor digital vai te mostrando. Então você identifica isso com facilidade. Sim. O que fazer numa área dessa? Minha sugestão, o problema é compactação. Qual o momento de fazer a descompactação? Meu entendimento, tá? Isso é uma questão do produtor avaliar dentro do manejo dele. Seria pós-soja. Muitos estão colhendo soja e nós tivemos condições agora de ter período que deu condições de fazer subsolagem. Então, eu vi vídeos de ex-alunos, né, que fizeram subsolagem e vão fazer plantio de trigo. Então, vem subsolando e faz a semeadura de uma planta de cobertura. Pela condição que nós temos, muitos têm optado por milheto, Nivaldo, aqui na região. Pelo volume de palhada que produz. Sim. E a facilidade para trabalhar o trigo depois. Sim. O Fernando colocou aqui trabalhamos forte com plantas de cobertura, mas a intervenção mecânica também está sendo usada. Sim. E não tem como, Raul, você vai precisar entrar com subsolagem. A questão é, você vai precisar mudar, talvez, o manejo. Vou dar um exemplo. Nossa principal estratégia de trabalho aqui no oeste do Paraná é soja seguido de milho segunda safra. Esse é o padrão que vem sendo trabalhado. Mas se você identifica que você tem problema de compactação, o ideal é colher o soja, faz uma amostragem de solo, você precisa aplicar o calcário, joga calcário em superfície,
entra com subsolagem, a subsolagem ela não vai incorporar calcário, mas ela vai criar poros de maior diâmetro para que quando chover, essa partícula de calcário possa se movimentar verticalmente no solo. E coloca uma planta com volume de raiz. Você desagregou o solo, agora você precisa reestruturar esse solo de novo. O milheto tem sido adotado aqui para muitos, Nivaldo, por a gente pegar ainda os dias quentes, né? Então ele consegue entregar um bom volume de palha em cima da terra, né? E você consegue fazer a semeadura do trigo com o milheto dessecado sem precisar rolar esse milheto. O pessoal tem feito isso e tem dado certo. Alguns agricultores têm feito isso e tem dado muito certo. O que mais o pessoal tem feito? Nabo forageiro. A limitação, aí o Raul vai comentar, minha região é problema por causa de mofo branco. Então, as regiões mais frias, como agora a gente vai entrar no outono, nós vamos ter dias quentes, mas à noite nós vamos ter umidade e baixa temperatura. Normalmente, eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas muitas sementes de nabo forageiro vêm com inóculo de mofo branco. Ou o inóculo já está na área, então o nabo forageiro potencializa essa doença que é problema na soja que vem na sequência. Sim. Então ele ajuda a multiplicar o mofo branco. Então é uma espécie que também pode ser utilizada para quem não tem problema de mofo branco. E o nabo forageiro tem uma facilidade interessante. Eu acompanhei o trabalho de um egresso meu aqui próximo, em Cascavel, ano passado. Ele dessecou com 8, 10 dias, entrou fazendo a semeadura de trigo em cima dessa palhada de nabo forageiro. Sim. Você precisa ver o início do desenvolvimento da lavoura de trigo. Veio muito bem. E agora o trigo está chamando a atenção porque o preço da saca de trigo está maior do que da saca de milho. Então, alguns produtores estão se animando a voltar a trabalhar a cultura do trigo a nível de região aqui. Que historicamente a gente fazia, né? Viu, Fernando? O que você, desculpa, Alfredo, o que você falou, o Fernando está colocando aqui. Aqui também estamos deixando um pouco a safrinha de lado para focar mais no solo. Então, assim, eu acho que essa consciência que o Fernando está trazendo, eu não sei se ela vale para todos, mas é importante reforçar que está dentro da sua recomendação ou pelo menos da sua observação. Nivaldo, muitos agricultores sabem que tem problema com compactação de solo. Só que ele está com as contas... Está esgoelado, né? Ele está com a capacidade dele de pagamento muito limitada. Então, ele está buscando alternativas para conviver com a compactação. O que alguns produtores têm feito? Adaptação, principalmente no facão sulcador, usar o termo comum na botinha. Né? O pessoal está fazendo um ajuste técnico na botinha, está aumentando... E resolve isso, Alfredo? Ou é paliativo? Eu vi, cara, é paliativo. Porque tu consegue trabalhar com alguns ajustes até 18, 22 centímetros de profundidade. Se você pega uma condição de adensamento até 35, você resolve parcialmente. Sim. Tá? Então, é um paliativo que dá para ir levando, mas até o produtor conseguir fazer esse manejo de escarificação. Eu tenho um ex-aluno que é produtor aqui no interior de Toledo, e o primo dele foi meu aluno em 2022, no primeiro ano. E aí ele chegou para mim e falou assim, você deu aula para o fulano? Eu falei assim, dei. Eu falei assim, ai, professor. Eu falei assim, você acredita que ele colheu soja, e nós tivemos seca na safra 21, 22, ele colheu soja, entrou com subsolador, subsolou uma parte da área dele e depois entrou fazendo plantio de milho com braquiária em cima dessa área subsolada. Falei assim, que bacana que ele fez isso. Olha. E aí, como eu tinha o contato desse ex-aluno, pedi algumas informações, ele me mandou depois algumas fotos. Ele perdeu o stand porque ele estava tendo dificuldade
em ajustar a pressão do rolo compactador. Então, em alguns locais, quando passa o risco da haste sulcadora, a semente de milho enterrava mais do que outros pontos. Ele perdeu o estangue de milho, Sim. Porém, onde ele fez a escarificação e fez milho com braquiária, eu não vou lembrar agora, Nivaldo, quanto que ele teve de acréscimo, mas ele teve aumento de produtividade. Olha que bacana. Na safra 22, 23, a maioria dos vizinhos estava colhendo aí 30, 40, 50 sacos de soja por hectare e ele estava ultrapassando todo mundo. Muito bom, Alfredo. É interessante você ver assim que vários profissionais ou vários agricultores estão entendendo que precisa mudar o manejo, reduzir talvez o que muitos vão fazer, reduzir investimento, né, na milho e safrinha. O pessoal não vai deixar de plantar porque há uma expectativa da gente ter bons preços para o milho a partir do mês de julho, agosto, né? Vamos esperar, isso é um indicativo, né? A gente vê a própria tendência Conab, é essa, né? Pelo menos tem essa expectativa forte, né? Conab mostrando redução de mais ou menos 14 milhões de toneladas de milho estoque sendo produzida a menos, é estimativa. Sim. A redução Sim. Em função do que a gente teve nas safras passadas, né? Na safra aí do ano passado. Sim. Mas é especulação, por enquanto é especulação. Mas viu, Alfredo, assim, eu sei que você deu esse giro todo aí. Eu acho que nesse giro dá para você ter uma percepção realmente do que é o agro brasileiro. Eu comentava com você de manhã que há uns 3, eu não vou falar que é 5 anos, mas mais ou menos isso, eu tinha realmente um número que o pessoal comentava no Rio Grande do Sul, porque eu fiquei muito tempo no Rio Grande do Sul prestando serviço para as cooperativas e tal. E lá o pessoal falava que o estado do Rio Grande do Sul ainda tinha 1 milhão de hectares de fronteira agrícola, né? Principalmente naquela região ali, que o pessoal chama de metade sul, onde você pega ali Alegrete, onde você pega Bagé, Dom Pedrito, Pelotas, e aí vai, Jaguarão, vai pegando da Campanha. Uma região interessante que são os pastos, né? Não é bem pasto, mas são foi largado aí, era pastagem, foi ficando. Sim. E então, assim, você na tua percepção dessa rodada toda, eu já entendi que o Brasil ele é responsável pelo fornecimento de alimentos mundial. Agora, você enxerga um crescimento também nessa fronteira agrícola, que são área para ser plantada a mais, ou você aposta, ou você assim faz o seguinte comentário na sua percepção, que é aumentar a produtividade? O que está mais provável aí pela sua andança? Como é que você... O que você pode falar para a gente? Você vê as duas situações, mas você vê alguns locais com o encarecimento do preço das terras, o produtor ele conseguiu comprar um volume de área satisfatório, ele está investindo na área dele. Ele está investindo, então você vai ter as duas situações. Tem o pessoal que está saindo daqui da região sul, o camarada está com uma área pequena e ele está buscando expandir a área de plantio, principalmente nessas regiões aí que são as fronteiras agrícolas. Então, esse camarada, ele ainda vai buscar expandir. Não que os locais não estejam fazendo isso, mas há um investimento bastante alto. O produtor, a partir do momento, e eu vi alguns exemplos e já vivenciei alguns exemplos de, a partir do momento que ele começa a ter retorno na produtividade, corrigindo o solo dele, fazendo os ajustes de manejo, plantando dentro da janela que é a mais adequada, ele está tendo maior lucratividade, né, retorno financeiro em cima da área, e ele está fazendo isso gradualmente e comprando área até próxima para poder anexar. Então você vai ver as duas situações. Que bacana. Não vamos parar, as compras de área não vão parar, Nivaldo. Os negócios só estão acelerando.
só estão acelerando. Só que agora deu uma freada um pouco por conta da redução do preço da saca de soja. Então isso tem desestimulado muitos agricultores a investir. Sim, sim. Vou dar um exemplo. Eu conversava com esse meu ex-aluno que está no Paraguai, e ele falando assim, Alfredo, eu estou fazendo conta, essa foi uma das melhores safras que eu tive na fazenda, Sim. Só que o valor de negócio, o preço que eu vendi a saca de soja é o mesmo de 5 anos atrás. Que coisa, hein? E aí é para Então, desestimular, né, Alfredo? sim, sim. E queira ou não, nós, durante a pandemia, nós vivenciamos um aumento do preço das commodities e isso expandiu muito. Muito produtor comprou máquina, comprou novas áreas, assumiu o compromisso com o arrendamento, pagando valor maior de arrendamento para conseguir área e agora ele está estrangulado, Nivaldo. Olha só. Tem gente devolvendo arrendamento. Eu imagino, né? É uma situação bem delicada. Isso aí não estimula o produtor a fazer o plantio, né? Ou de fazer investimento. Nós temos aí também no Rio Grande do Sul que eles estão vindo aí de 2 secas, né? De 2 safras com seca. Esse ano também está um pouco conturbado. Acho que vai ser uma safra um pouquinho melhor, mas também atrasou o plantio. Mas com esse preço aí, deixa a pessoa realmente, como você falou, né? Fica com a pulga atrás da orelha. Agora, Nivaldo, o estímulo do trigo, que você está falando do preço, principalmente do Rio Grande do Sul, pode ser realmente um aumento de área. É o que eu imagino. Também são especulações, né? Mas... Nivaldo, nós temos hoje, com a evolução do conhecimento, nós temos estratégias de poder trabalhar e minimizar de forma assertiva vários dos problemas que nós temos. Por exemplo, falta d'água. Né? Hoje, para você ter uma ideia, o pessoal que está aí antenado, colocar um pivô central. Caríssimo. Caríssimo. Né? O custo por hectare fora a manutenção. Agora, transforma isso daí em calcário, gesso, em termos de correção de solo, para você criar condições para aprofundar a raiz. Além disso, trabalhar com cultivares adaptados, genética, a gente não pode reclamar, nós temos aí a pesquisa bem eficiente em termos de indicação de sugestão de cultivares adaptados, mas nós temos estratégias de mitigação também de estresse que nós podemos trabalhar via complementação foliar. Né? Pessoal que está me assistindo, eu vou falar como pesquisador agora. Né? Eu conduzi durante 3 anos trabalhos de manejo de adubação para uma das grandes empresas aí do segmento de fertilizantes do agro dentro da universidade, com critério. Então, ao longo desse período, a gente observou que quando você trabalha dose adequada frente ao que você espera de produção e faz a complementação, fazendo os ajustes nutricionais aí via folha, esse sistema ele é mais caro, porém o retorno, as oscilações em função de ano que chove mais, chove menos, são menores. Então o produtor consegue ter uma estabilidade de produção. Então, o que você me perguntou, o que deveríamos levar em consideração? Sim. Correção de solo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, criar condições para ter um perfil de solo corrigido, né? E aí não tem como nós fugirmos da associação calcário e gesso, temos que trabalhar os dois, mas não é uma única aplicação de gesso. Eu estou com um experimento aqui em Assis Chateaubriand, tem um colega que tem uma área de pesquisa, nós estamos fazendo uma curva de resposta de calcário e gesso. Nós temos alguns, essa é a primeira safra, mas a gente já vê alguns indicativos de que você colocando gesso no sistema, nós tivemos um período aí de déficit hídrico, você vê a resposta da planta, então esses dados a gente vai utilizar até para os trabalhos
nossos aí que a gente está conduzindo para ter essa informação e poder replicar isso. Então, eu vou Sim, replicar isso possivelmente na forma de uma live, alguma coisa é via importante. YouTube ou aqui no Instagram. A ideia é compartilhar, não é segurar. Sim, A gente tem observado que isso dá resposta, né? sim. A trabalhar essas estratégias aí de mitigação de estresse. Nós temos produtos aí desde manejo nutricional, reposicionamento de alguns nutrientes via folha, uso de produtos que tenham rapaz, alga, aminoácido, né? Você, Nós temos várias, sem você não, entrar em nome de produto. você não comenta muito, até talvez a gente vai ter que fazer um outro, em outro momento, do adubo orgânico, né? O pessoal fala muito de adubo orgânico e Ah, tal, tá. né? Mas Vamos talvez lá. fosse até interessante a Eu, gente. eu, aqui nós temos muita cama de frango, Então, Nivaldo. é isso Tá. aí Então que. vamos lá, vamos lá. Você tocou num ponto que é importante e relevante para nós aqui que temos essa grande quantidade de cama. O que aconteceu nos últimos 10, 15 anos na avicultura de corte? Como começou a intensificar, colocar mais animais por metro quadrado, nós tivemos. O pessoal está tendo problema com salmonela. Para poder controlar a salmonela, estão carcando óxido de cálcio puro em cada lote. Tá? Essa cama, ela depois de um determinado número de lotes, ela é jogada na lavoura. Ela é uma excelente forma de correção de fósforo, potássio. Por quê? Porque você tem em 2 anos a eficiência de liberação de 100% desses nutrientes. O nitrogênio, eu fiz alguns trabalhos, a eficiência de liberação dele gira de 50% a 70%. Se você jogar em superfície, você vai perder pelo menos 50% do nitrogênio que está contido na cama, por um fenômeno chamado volatilização. À medida que os micro-organismos decompõem esse resíduo, esse nitrogênio ele é convertido a amônia, que é gás, e liberado para a atmosfera. Então, perde. O que está acontecendo, Nivaldo? O pessoal que tem usado, e até eu recebi num grupo que eu participo essa semana, a questão de resposta com o uso de cama de frango. Eu não sou contra o uso da cama de frango. A limitação do uso da cama de frango, você vai ter um alto teor de nutrientes nos primeiros centímetros superficiais. E você esquece que você precisa de nutrientes em profundidade. Exemplo, eu comentei que a cama é rica em fósforo, sim. E você tem alta concentração nos primeiros centímetros superficiais. Mas em profundidade você não tem fósforo. Um fator que limita o aprofundamento do sistema radicular é a limitação no fornecimento de fósforo na camada de 10 a 20, 20 a 40. Então eu vou ter uma alta concentração de fósforo nos primeiros centímetros. Se for uma região que chove bem, que eu tenho chuva regular ao longo do ciclo, para a cultura que for ali, não é problema. Sim. Mas se você pega situações de escassez de chuva e você não tem fósforo em profundidade, você mesmo tendo feito a estratégia de colocar calcário, gesso, você perde eficiência. Por isso, pessoal, uma das coisas que o pessoal tem feito a região norte, nordeste, centro-oeste, é a incorporação de fósforo em profundidade, usando gradão, né, para colocar esse fósforo de 20 a 40. Com que intuito? Corrigir esse fósforo em profundidade. Deixar ele ali para que, se não tiver fósforo, e uma característica, quando a planta absorve fósforo, ela tem 5 destinos para esse fósforo que é absorvido. O primeiro destino é manter, o primeiro e o segundo destino é manter esse fósforo ali na raiz para poder atender todo o aparato enzimático de desenvolvimento que a planta está tendo. Então, se falta fósforo na raiz, para crescimento.
Outra característica importante, além do fósforo, eu preciso cálcio. Tanto o calcário como o gesso tem cálcio. Boa, parede celular. Eu preciso que isso tudo seja unido. Boro. Eu preciso ter boro também na camada superficial, para o início do desenvolvimento, mas em profundidade também eu preciso boro. Sim. Os teores que os manuais sugerem, Nivaldo, eles estão abaixo do que nós deveríamos trabalhar. O manual, ele te dá um direcionamento, ó, até aqui está adequado, mas eu não estou dizendo que você para por aí. Um trabalho feito pelo pessoal do SESB em 2015 mostrou que à medida que você tem vários nutrientes distribuídos ao longo do perfil, você estimula o desenvolvimento radicular. E por incrível que pareça, Nivaldo, eles acharam raiz de soja a 3 metros de profundidade. Ah, é? Olha, que coisa. E aí, e isso gera dúvidas. Sim. Por isso que eu vou voltar à frase do Dirceu Gassen. Produtividade nada mais é do que conhecimento aplicado por unidade de área. Se eu não conheço o meu solo, como que eu vou poder explorar o potencial que ele tem? Por exemplo, esses solos argilosos que têm uma alta capacidade de armazenar água. Só que dependendo do manejo que nós fazemos, ele também é extremamente suscetível à compactação. Só que a compactação superficial, a raiz dos cultivos consegue resolver, mas em profundidade não. E esse adensamento, ele vai só aumentando com o passar dos anos. Não é bom, né? Tu começa a ver que a gente tem algumas limitações, né? E essas limitações, elas afetam diretamente a resposta da planta. O produtor quer um cultivar de soja, quer um híbrido de milho com alto potencial produtivo, mas não dá condições para que essa Ferrari possa andar numa estrada sem buraco. Vamos usar essa expressão. Sim. Né? Uma coisa é você ter um veículo que você pode andar a 200 por hora, né? Em rodovias que dão condições. Outra coisa é você ter esse mesmo veículo e conseguir ultrapassar, andar no máximo a 40, 50 km por hora. Então ela tem capacidade de produzir muito, mas nós estamos extraindo aquém do potencial produtivo. Eu mencionei no início da nossa conversa um trabalho do professor, do falecido Paulo César Centelhas, da USP, onde ele mostrou que o nosso principal gap de produção, Nivaldo, está em cima das condições de alta temperatura a nível de Brasil, que é relacionado a clima, e capacidade de armazenar água no solo. Então aí, viu, Alfredo, nós temos aqui o Giovanni, acho que ele fica em Sorriso, no Mato Grosso, eu conheço já há algum tempo, ele, o irmão dele fica no Paraguai, gente boa. Ele coloca o seguinte: mas para fazer o fósforo ter uma melhor profundidade como gesso, ou é igual, precisa mais, o que ele escreveu aqui, fazer gradagem? Qual é o nome dele? Giovanni. A gradagem vai te ajudar, tá? Nós estamos falando grade de 36 a 42 polegadas para isso. E vocês aí na região de Sorriso têm condição de fazer isso agora, né, no período que corta as chuvas, dependendo, ou aproveitar até as últimas chuvas e fazer a semeadura de milheto para conseguir manter uma palhada. Eu já vi exemplos. Julho, eu estava em Santa Rita do Trivelato, tenho familiares que moram lá, em 2023, e eu vi exemplos, pessoal fazendo isso, incorporando calcário fertilizante com grade, né, e aí depois semeando o milheto. Com poucas chuvas, o milheto conseguiu se estabelecer. Então é uma opção.
Aí ele coloca ali, ó, aqui no Mato Grosso, adubação energicamente 100% na aplicação a lanço. Sim, sim. 120 pontos, 130 pontos de fósforo pré-semeadura. É meio que padrão. Giovanni, isso já usa-se há muito tempo. Tem alguns trabalhos do pessoal da Fundação da Fundação MT, perdão, que direcionaram esse tipo de manejo. Muito bem. Tá? E E aqui a nós temos... questão de janela de plantio, o pessoal tem otimizado por conta de janela de plantio, por causa da soja, depois algodão ou soja e milho safrinha. Muito bem. Aqui nós temos o Ruaro, o Fabiano, que ele coloca assim, a cobertura com braquiária tem capacidade de levar o calcário ou o fósforo para a correção do solo. Ele coloca 3 metros, né, de profundidade. Não sei se você entendeu bem a colocação do Fabiano. O que ele quis dizer é incorporar, acho que até 0 a 30, ou até próximo de 1 metro. Fabiano, a braquiária, como ela tem um volume de raiz grande, você vai conseguir incorporar esse fósforo gradualmente. As braquiárias têm uma característica de acumulação de fósforo em profundidade. Então, um colega, na época que eu estava no doutorado, ele fez essa quantificação. Ele trabalhava com a parte de desenvolvimento de raiz e aí ele quantificou massa seca das braquiárias e quantificou teor de nutriente. E um dos nutrientes que as braquiárias deixam no solo em profundidade é fósforo. Fósforo e potássio por causa do consumo de luxo. Mas é uma das estratégias. Só que, Fabiano, isso aí é 5 ou 10 anos para acontecer. Quando a gente pensa em melhoria de fertilidade em profundidade, usando planta, nada é rápido. Muito bem. Bom, Alfredo, imagino que a gente conseguiu atender aí, pelo menos, o tema, o que é o agro brasileiro. Você deu uma, digamos assim, uma explanada bem ampla aí, contando a tua experiência, olhando os tipos de solo, a tendência do Brasil aí com relação a aumentar a produtividade, principalmente na fronteira agrícola. Então, a gente vai continuar sendo o celeiro do alimento para o mundo, né? E eu estou percebendo o seguinte, e aí, se você me permitir, nós poderíamos fazer uma outra live, talvez dentro desse mês, vendo a sua disponibilidade, para a gente falar sobre um pouquinho de perfil do solo. Podemos? Você explorar um pouquinho mais essa questão do gesso e calcário, porque eu vou te falar uma coisa interessante. O que você fala é uma coisa que eu ouvi lá no Rio Grande do Sul, numa cooperativa ali, e ela faz isso, ela compra, se não me engano, o gesso dela em Santa Catarina, como você falou, né, que são resíduos, não sei como é que é o negócio, e ela realmente faz esse processo aí com calcário, exatamente para a questão da profundidade. Então, eu quero ver se eu convido o Dênio Orlec, não sei se você conheceu, ele é gerente técnico da Cotripal em Panambi, é uma pessoa que também gosta muito das orientações do Vieira, e quem sabe eu vou trazer o seu Eugênio Ponte, que já é aposentado, mas foi chefe foi gerente do Dênio, mas ele tem deixado um legado muito grande nessa área aí, no que você está batendo, que eu vejo que seria bacana ter essas 3 cabeças aí e a gente falar um pouquinho mais desse tema, porque eu vi que ele é relevante para as pessoas que participaram, que passaram aqui, né? O que você acha? Olha aqui, ó, o Fernando Haldi está colocando, parabéns pela live, um grande aprendizado. Esse obrigado, é o nosso objetivo, né? A ideia, Fernando, o conhecimento ele não pode ficar retido. A gente compartilha e as coisas vão evoluindo. Nivaldo, me comprometo, ver a disponibilidade deles. Vou ver. Né? E eu acho que é possível a gente fazer ainda. Né? O pessoal está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar no teu perfil, né? Opa. Ok? E assim, eu me comprometo. Porque daí o pessoal pode também acessar o seu Instagram. Tá bom, okay? tá bom. Eu compartilho daí também
no meu Instagram, o pessoal pode acompanhar por lá também a conversa. A ideia, acho que hoje, Nivaldo, a gente falou de muitas coisas, mas eu queria deixar, acho que tu vai me direcionar para o fechamento. Não, Eu queria. Fechamento, já estamos Então, uma hora e meia quase, cara. Poxa, eu falei para você, se deixar eu falar, a gente conversa Mas 3 o tema horas é aqui. gostoso. O pessoal que está assistindo e está aí, eu estou vendo que tem pessoas que estão desde o início, é uma coisa assim que a pessoa está se degustando como se fosse estivesse degustando um vinho, né? Tem um assunto assim que é muito relevante. Todo né? mundo gosta de fertilidade. Todo mundo gosta. Todo mundo Com gosta de certeza. fertilidade e a fertilidade hoje tem sido um gargalo de muitas propriedades, porque quando você fala de correção de solo, vamos lá, fazer uma conta de padeiro bem simples. Imaginando que a tonelada de calcário te custe R$ 200 para chegar na propriedade. 10 toneladas por hectare são R$ 2.000. Hoje, saca de soja, eu vi o preço aqui na região 105, mas vamos reduzir para 100 sacos de soja. São 20 sacos de soja só para corrigir calcário por hectare. Qual é o produtor que tem 20 sacos de soja por hectare para fazer esse tipo de investimento? Não é fácil. A conta sempre foi, Nivaldo, quando a gente fala de calcário, de 2 a 3 sacos de soja por tonelada de calcário. Sempre foi essa conta. Se você perguntar ao pessoal mais antigo, o pessoal também vai falar dessa conta, de 2 a 3 sacos de soja por tonelada de calcário. Mas o que eu queria deixar de mensagem, a fertilidade é um gargalo, mas há esperança. Com certeza. A esperança. A partir do momento que você identifica os teus gaps dentro da propriedade, você consegue estabelecer ações para corrigir isso. E muitas vezes o dispêndio financeiro acaba sendo maior, mas você consegue escalonar isso em parte da propriedade e fazendo gradualmente, aí, até que você consiga corrigir em 3, 4 anos no máximo. E trabalhar isso como um ciclo. Acho que esse é um modelo que funciona muito bem. Nós temos visto que a agricultura hoje, ela gera emprego, ela está gerando inovação, ela está gerando oportunidades. Hoje nós temos um impacto grande no PIB brasileiro. Então o agro, mesmo com toda a situação, sem entrar em questões políticas, por favor, mas a gente está vendo a importância, mesmo nesse cenário, a agricultura não indo bem, o produtor ele não deixa de fazer aquilo que ele sabe fazer. Faz bem. Né? Eu vejo uma resiliência do agricultor brasileiro. Nós acompanhamos recentemente aí as mobilizações que aconteceram na França, na Alemanha, dos agricultores indo à rua. E nós eu recebi muitos vídeos de produtores falando assim, se nós simplesmente não plantarmos, ou se nós reduzirmos a área de plantio a nível de Brasil, isso vai impactar a balança econômica e o pessoal vai entender a mensagem do agro. É isso aí. Sem polemizar, sem polemizar, moçada, mas hoje o agricultor, a gente vê, eu sou filho de agricultor, né? Nós vemos anos bons e anos ruins para a agricultura, mas o agricultor está lá, orando a Deus, pedindo chuva e força para fazer aquilo que ele sabe fazer. Né? E o nosso papel também é entender essas situações e trazer nossas contribuições para o segmento. Né? Com certeza. Nivaldo, obrigado pelo convite. Né? Já me coloco à disposição para a gente falar de perfil de solo. Vamos voltar a gente falar. Semana que vem eu não sei, eu tenho que olhar minha agenda. Vamos ver se deixa para a última semana, não essa, a outra. Né? Dia 29 eu tenho compromisso já, Nivaldo, mas dia 28, acho que é quarta-feira, dia 28, né? Mas a gente combina. Vamos flexibilizar. O Fernando Haldi coloca assim, ó, precisamos de mais pessoas como vocês que ajudem o agro brasileiro a evoluir. Obrigado, Haldi.
Obrigado mesmo, de coração aí, Fernando, que realmente essa é a ideia das lives da NM Consultoria, juntamente com os convidados, no caso aqui hoje o Alfredo, e você também, o Fernando, que já participou com outras pessoas, né? Então, assim, a gente quer deixar, de fato, esse legado, mas essa contribuição. Obrigado aí, Mário. Mário de Cascavel também está presente. Então, o Beto. Então, assim, nós temos vários convidados. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estiveram aqui. A razão das lives nossas exatamente é para vocês, a gente trazer conhecimento. E Deus tem nos honrado aí com essa dádiva, né, da gente trazer pessoas também que vêm brilhar no nosso caminho e, ao mesmo tempo, trazer uma mensagem aí que é fabulosa, né? Então, muito obrigado, viu, Alfredo? Puxa, foi melhor do que a gente imaginou. E ficamos aí em 1h30 aí, como a gente tinha mais ou menos imaginado, né? Isso. Prometo para você que o próximo assunto vai ser perfil do solo. E daí? Né? Vamos ver se a gente joga a gente vai mensagem. Vamos uma mensagem discutir algumas coisas. Né? E esse tema chama muita gente. Sim. Vai chamar. Com certeza. Fechou? Com certeza. Nivaldo, fechou. Forte abraço, meu amigo. Vamos fazer só um print aqui. Faça um print seu, vou fazer um print aqui para a gente depois jogar nas nossas redes sociais aí, já agradecendo a presença de todos os participantes, as pessoas que contribuíram, né? Meu muito obrigado. E fizemos aqui já o nosso print, né? Ok. E aí fica, né, essa mensagem. Um abraço para você, que Deus abençoe. Amém. Um bom descanso a todos. Igualmente. E obrigado. Obrigado, pessoal, aí pela audiência, por terem participado. Né? O pessoal ter gasto não, tem investido essa 1h30 aí. Né? Tranquilo. Forte abraço, Nivaldo. Tem gente entrando ainda, viu, Alfredo? Eu estou vendo. Mas só lembrando, está em outros compromissos. Segue a gente, está aqui então, só para lembrar o nosso perfil. E também lembrando que a live vai ficar gravada aí no meu Instagram e vou mandar para o Alfredo ser o meu colaborador aí, então ele vai ter também acesso aí. Obrigado aí, Rondinelli. Vamos ver se a gente fala amanhã à noite. Giovanni, boa noite. Fernando, a todos aí. Um abraço. Um abraço. Fica em paz. Até mais, amigo. Até mais.